E vamos entrar agora na aula 1, né? Oficialmente vamos entrar na aula 1 do nosso curso do método corte centesimal, tá bom? E a aula 1 é justamente as escalas e o seu uso, tá? Então, como eu falei e como eu mostrei já no vídeo do kit, né? Esse livro trabalha, né, com essas escalas. Então, como eu falei, deixa eu pegar uma menor para aparecer bem no vídeo. Vou pegar essa daqui, essa que aparece toda. Então, como eu falei, né, o nome do corte centesimal é porque as medidas são divididas por 100 partes iguais, né? E cada escala dessa vai estar dividida de 0 a 50. Todas elas, tá? Aqui, ó, de 0 a 50. Aí você vira para outra medida, ó, tá aqui, ó, de 0 a 50, tá? Então, todas essas escalas são divididas assim, em 50 partes iguais, tá? E cada partezinha dessa, cada tracinho desse que tem aqui, a gente chama de unidades. Então, isso é importante, tá? Esse nome, esse termo, é importante vocês memorizarem, né? Que a gente vai chamar eles de unidades. Porque é isso que vai manter a proporção, né? Eu não falei que uma das características era a proporcionalidade? Então, é isso que vai determinar a proporção. Você usar sempre a mesma quantidade de unidades que eu usar na minha aula, independente de qual escala que você estiver usando. Se eu falar, aumenta 3 unidades, você vai aumentar 3 unidades na escala que você está usando, mesmo que não seja a minha. Tá? Então, é isso que vai proporcionar a proporcionalidade, tá? Então, gravem bem isso, que cada tracinho desse se chama unidade, tá bom? Então, deixa eu acompanhar aqui mais ou menos para eu não me perder nas explicações. Então, falando da proporcionalidade, né? O que isso, na prática, né? O que isso significa? Então, vamos dizer que eu esteja fazendo uma calça do tamanho 42, tá? Escolhi lá um manequim 42, vou fazer 42. Eu tô dando um exemplo, tá? Porque ele também é sob medida. Você pode fazer por manequim ou sob medida, tá? Então, eu tô só pegando um exemplo aí do 42. Então, vamos dizer que eu quero um bolso. Eu quero botar um bolso na roupa lá 42. E aí eu determinei lá, fazendo o meu molde, que o bolso ficaria bom com uma largura aí de 16 centímetros, tá? Só que eu não posso aplicar esses 16 centímetros em qualquer manequim. Por exemplo, se eu estiver fazendo no 36, um bolso de largura de 16 centímetros vai ficar muito grande. E se eu for fazer no 50, por exemplo, um bolso de 16 centímetros de largura vai ser muito pequeno. Então, é com isso que essas escalas ajudam também na proporção. Porque vamos dizer até que você escolha lá. Ah, estou fazendo desse tamanho aqui, 16 centímetros é o que fica bom. Aí você vai pegar a sua escala e vai ver quantas unidades aquele bolso tem de largura. E aí, quando você for fazer em outro manequim, basta você colocar a mesma quantidade de unidades que aquele bolso de 16 centímetros. Se for para um tamanho 50, ele vai ter mais tamanho, mais largura, mas na mesma proporção do tamanho 42. Isso vocês vão entendendo durante as aulas, tá? Durante as aulas eu vou explicando esses detalhes, né? Mas eu tô mostrando assim para que serve essas escalas, quais são os usos dela, né? Então, ela vai manter essa proporção. Tanto faz você fazer para um pequenininho, para um infantil, para um adulto, para um plus size. Ele vai seguir a mesma proporção, né? No visual, você vai ver um bolso, por exemplo, como se fosse da mesma largura, porque vai estar na proporção, tá? Então, para as medidas, né, de circunferência, que você precisaria de cálculos, né, na modelagem, você vai usar essas escalas aqui. Já para as medidas de altura, né, que você não precisa fazer cálculos com ela, é só pegar essa medida e colocá-la no papel, não tem cálculo nenhum. Então, essas medidas vão ser mantidas com a fita métrica normal,
tá? Então, você vai precisar ter uma fita métrica, né, para adquirir, para poder trabalhar com esse material, tem que ter a fita métrica também, tá? As medidas de altura vão ser com fita métrica. Fora que você vai precisar da fita métrica para tirar as medidas corporais, que a gente também vai ver na próxima aula, né? Então, além do kit do corte centesimal, você também vai precisar ter uma fita métrica, tá bom? Então, já falei sobre esses detalhes, tá? Então, agora vamos lá, vamos pegar as escalas, né? Esse método, ele tem 28 escalas, né? Então, são 28 reguinhas, né? Vamos chamar assim, né? São 28 reguinhas que vão vir no seu kit. Cada reguinha tem duas medidas, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 58 e aqui eu tenho o 60. Então, como cada reguinha tem duas medidas, a gente vai ter no total aí 56 medidas, ou 56 números, como vocês queiram, tá? Então, são 28 escalas, mas ela abrange 56 medidas diferentes, tá? A menorzinha é de 30 centímetros. É referente, né? Cadê aqui, ó? A menorzinha é referente a 30 centímetros, 30 e 32, tá? As escalas são sempre em números pares, né? 30, 32, 34, 36, ela sempre vai de duas em duas medidas, tá bom? Então, essa é a menor, né? De 30, referente a 30 centímetros e referente a 32 centímetros. E a maior, né? A maior é a de 138 e 140. Eu podia já ter deixado separado aqui, né? Para achar mais fácil. Achei, tá aqui. Então, eu tenho aqui, essa é a maior, vou até botar inclinada para aparecer totalmente no vídeo, né? Ela é referente à medida de 138 centímetros e referente à medida de 140 centímetros. Aí você fala, Liana, mas o meu busto é 160, ou o meu quadril é 160, né? Meu tamanho é maior do que o máximo que tem aí nas escalas. Aí é outra coisa muito boa desse método, é que você consegue ampliar os moldes até a medida de 280. Então, você consegue chegar até o dobro do tamanho do seu tamanho máximo aqui do molde. O tamanho máximo, por exemplo, de uma blusa seria o busto 140, né? Mas você ainda conseguiria fazer até para um busto 280 ou para um quadril 280, tá? Então dá, com algumas adaptações, dá para chegar até lá, tá? Então realmente durante, né, as nossas aulas vocês vão ver esses detalhes também. E aí, para a gente fechar, né, a nossa aula 1, sempre a medida menor vai estar aqui em cinza e a medida maior vai estar em branco. Então, isso ajuda na visualização, né? Você vai conseguir ver. Eu estou usando a escala, dessa escala aqui eu estou usando o tamanho 58. Então, você memoriza que é cinza, né? Então, você não vai se confundir na hora acabar trocando, né? Você sabe, não, eu estou usando o lado cinza. Então, você vai sempre usar o lado cinza, né? Então, isso é legal, também facilita muito na visualização essas diferenças de cores, tá? Então, gente, essa foi a primeira aula, né? As explicações aqui sobre a escala. E daqui para frente nós vamos trabalhar bastante aí esse método. Na próxima aula a gente vai ver as medidas corporais e como que esse método aplica as medidas corporais na hora de fazer a modelagem, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem, espero que vocês estejam tão animados quanto eu. Um abraço aí para todo mundo, um beijinho, obrigada por assistirem até aqui, tchau, tchau e até a próxima!